As crianças aprendem a se desenvolver com as experiências do cotidiano. Experiências essas que devem ser planejadas para que possam guiar o professor e a escola em cada etapa desse desenvolvimento. Todas as práticas que a criança adquire ao longo da infância são organizadas em campos de experiência, como estabelece a Base Nacional Comum Curricular. Nosso projeto foi desenvolvido na MEF Wilson Nogueira, fundada em 21 de abril de 2004, situada na cidade de Chavantes. Em visita à escola e conversando com os professores, eles relataram que utilizam muito de brincadeiras e música com as crianças, porém, algumas crianças não interagem com as atividades propostas. A partir dessa visita, decidimos desenvolver nosso projeto com uma estratégia didática utilizando 2 campos de experiência, o campo Corpo, Gestos e Movimentos e o campo Traços, Sons, Cores e Formas. Desenvolveremos com as crianças uma brincadeira em que elas possam interagir, participando e descobrindo o espaço à sua volta com diversas linguagens como música, gestos e dança. Justificativa. Realizamos uma visita na escola e, entre várias canções, nosso grupo escolheu a música chamada A Cobra. Com essa canção, podemos trabalhar com as crianças em vários aspectos, já que as mesmas têm muita dificuldade em interagir entre elas por timidez. Dessa forma, elas irão cantar, dançar, gesticular e usar as cores para pintar os desenhos dos pés, mãos e do pé de limão. Desse modo, estarão participando das atividades de maneira coletiva, interagindo entre eles. Então, eu falarei agora um pouquinho sobre os problemas encontrados e quais são os objetivos que nós almejamos. Bem, é interessante que a brincadeira ela é de suma importância na vida da criança, porque com ela a criança ela consegue assimilar, guardar com ela mesma vários aspectos relacionados aos seus movimentos e até mesmo ao seu próprio corpo. Então, qual foi o problema que nós encontramos? Bem, em visita de campo que nós fizemos na unidade escolar, nós percebemos que a escola tem pouca área verde, mas existe ali um espaço no pátio muito grande, ao ar livre, que poderia talvez ser aproveitado de uma melhor maneira. Também ali perto da escola, uns 200 metros, há uma praça pública em que poderia ser aproveitada para desenvolver atividades com as crianças ao ar livre, coisa que não acontece. Nós também conseguimos detectar que falta estímulo para as crianças terem mais contato direto com os recursos da natureza. Então, atividades que poderiam estimular os movimentos do corpo, como a dança, também poderiam ser inseridas nesse contexto, e é algo que a gente vê que não é trabalhado. Então, em resumo, nós percebemos que o problema ele consiste no quê? Falta de estímulos em agregar às práticas pedagógicas os materiais da natureza nas atividades com os alunos, e junto com isso nós percebemos que alguns são bastante tímidos e ficam só sentados nas atividades. Então, dessa maneira, nós vimos a necessidade de estimular essas crianças a se expressarem e a se movimentarem em brincadeiras e nas danças. Bem, mas e os objetivos? Bom, o objetivo geral disso tudo, do problema encontrado, é inserir brincadeiras no contexto da educação infantil para que as crianças elas se descubram, elas interajam umas com as outras e também estimulá-las a usar mais os recursos da natureza como forma prática de aprendizagem. Esse é o objetivo geral do nosso protótipo. Mas temos também objetivos específicos. São alguns deles: dar à criança a oportunidade de se conhecer através do convívio com outras crianças e adultos na escola, para que ela identifique quem ela realmente é. Também explorar os espaços da escola com atividades e brincadeiras, inclusive permitindo o contato direto com a natureza. Também explorar diversas áreas do corpo, como movimento, equilíbrio, oralidade, raciocínio ao lidar com situações de problema. Também fazer a criança entender que, de forma individual, ela consegue sim fazer muitas coisas, mas trabalhando em grupo, ela consegue ir mais longe.
E também desenvolver atividades que induzam as crianças a pensar nos possíveis efeitos de suas decisões e de como elas podem lidar com essas decisões, com esses efeitos que elas vão acabar produzindo, desenvolvendo. Então, nós identificamos o problema e conseguimos perceber o que almejamos, esses objetivos específicos e o objetivo geral. Em nosso projeto, usamos 3 fundamentações teóricas. A primeira é de um estudioso chamado Frederic Froebel. Antes da Revolução Francesa, a criança era vista como adulta em miniatura. E a partir da Revolução Francesa, a criança passa a ser vista como um ser que tem especificidades próprias. Froebel dizia que o professor é responsável pela mediação entre a criança e o objeto, e que o mesmo deve compreender a relevância do brincar. Trabalhamos com aquilo que Froebel chamava de unidade vital: Deus, natureza e homem. Também a interiorização e a exteriorização, manipulação de objetos. E um momento de liberdade, onde a criança busca o que lhe chama mais atenção, utilizando-se da natureza como modelo. O segundo teórico que relacionamos com o nosso projeto é o psicólogo Levi Vygotsky. Ele chama de instrumento simbólico a linguagem e os signos produzidos pela mente humana, onde os mesmos se materializam através da interação social entre os seres humanos, transformando-se em instrumentos reais e materializados. Em relação com o nosso projeto, também é válido o pensamento de Vygotsky, pois ao trabalhar com a música, como numa forma escrita, desenhada, trabalhamos o que a criança tem de instrumento simbólico, ou seja, o que ela tem em sua mente, e através da música ela interioriza e exterioriza esses signos. A terceira fundamentação teórica que usamos é a de Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que a criança deve ser educada para se tornar autônoma e dona de seu próprio destino. Em nosso projeto, também não fica de fora os pensamentos de Rousseau. Procuramos, de certa forma, dar liberdade para a criança através da música, sair fora da aula tradicional, buscando na natureza e naquilo que a música propõe. A liberdade pode ser sentida quando a criança busca por objetos na natureza para completar a música. Rousseau ainda viu o homem em 2 etapas: o homem natural, livre e espontâneo, e o homem civil, mascarado e vigiado. Daí a importância de investir nesse homem natural, que neste caso é representado pela criança. Nesta atividade, acreditamos que demos valor a este homem natural. A criança acaba aprendendo sem ter seus princípios corrompidos. Material e métodos empregados. A pesquisa utilizada foi a de campo, onde realizamos uma visita para conhecer a escola, professores e diretor. Para essa visita, utilizamos como instrumentos e fontes para a coleta de dados um questionário aplicado aos professores. E como procedimento de observação, foi utilizada a pesquisa descritiva primária. O projeto foi empreendido na escola EIMEI Wilson Nogueira, com foco nos professores. A reunião foi realizada no período noturno, aproveitando o HTPC, com a participação da diretora e professores. Nessa reunião, em conversa com os professores, que falaram livremente sobre o assunto abordado, foram descobertos vários problemas encontrados pelos professores em relação com as crianças. E o que nos interessou e nos chamou a atenção foram a timidez de algumas crianças e a falta de interação entre elas. Nesse dia foram utilizados caneta, caderno e celular. Na segunda visita à escola em questão, o foco foram as crianças, com a faixa etária de 5 anos. Nesse dia foi explicado para as crianças que elas iriam participar de um desenvolvimento de um projeto, onde para o início elas pintariam alguns desenhos, foram utilizados impressão de desenho, papel sulfite para xerox do mesmo, lápis de cor e celular. Análises e discussões de resultados parciais. Após as pesquisas em campo, a entrevista com os professores e também contatos com os alunos ali na escola, a gente verificou a importância de utilizar a brincadeira em sala de aula e a necessidade de utilizar um projeto que for chamar a atenção deles utilizando a BNCC. E dessa forma a gente discutiu ali em grupo a questão da utilização de uma música, que através dessa música a gente pudesse utilizar o que? A criatividade. Então a gente utilizou as cores, utilizando as letras, todas coloridas em EVA, as formas com os desenhos,
os movimentos, utilizando, né, o som, e através do som ali os gestos também envolvidos, a natureza, né, pegando partes da natureza ali, como por exemplo o galho de limão que a gente utilizou. E após muitas pesquisas sobre qual música optar, a gente escolheu optar pela música Cobra, que era uma música fácil e que alguns alunos ali já conheciam, né? É uma música que pudesse despertar a criatividade e a interação com eles, né? Porque no momento que eles ali colocassem a música, eles estariam dançando a música, né? Estariam colando os desenhos, né? Porque na música fala sobre mão, pé, então eles estariam pintando os desenhos, colando nos cartazes, com a letra das músicas, né? E com isso eles teriam o quê? Uma interação ali em grupo, né? Estariam o quê? Se desenvolvendo um com os outros. Então, com relação ao nosso protótipo, nosso desenvolvimento no projeto foi se utilizado a música Cobra. Então, o que fizemos? Recortamos as letras dessa música no material EVA, todas coloridas, para chamar realmente a atenção dos alunos, né, em meio às cores. E deixamos algumas lacunas para que elas fossem preenchidas com símbolos como o pé, a mão, a cobra. Então, através dessa música, nós conseguimos desenvolver gestos e movimentos utilizando som, cores, formas, através da pintura em sala de aula, dos moldes para colagem, do espaço, né, em relação a se fazer ao ar livre e também com a interação com os colegas nas brincadeiras. E nós fizemos justamente isso. Nós aplicamos o nosso protótipo numa sala pré-3, cuja a faixa etária média é de mais ou menos 5 anos de idade. Então, na sala de aula, nós montamos o protótipo na lousa, com a fixação dos cartazes, já com a letra da música. E é interessante que, na própria letra da música, havia alguns espaços vagos, algumas lacunas, onde as crianças elas tiveram a oportunidade de fazer aquilo que dissemos, de preencher com figuras pintadas por elas mesmas, desenvolvendo assim o campo de experiência, traços, cores e formas. Enquanto elas ouviam a música, elas colavam as figuras nas lacunas entre as palavras. Mas o ponto alto, o ponto forte do nosso protótipo foi também a inserção de galhos e folhas de um pé de limão, que foi recolhido direto da natureza. Então, em vez de escrevermos assim, pé de limão, na letra da música, nós deixamos um espaço vago nesse campo, aí as crianças colaram partes de um pezinho de limão mesmo no próprio cartaz. Depois, o próximo passo foi trabalhar com gestos e movimentos das crianças. Então, uma criança ficou ao lado da outra para que pudessem cantar e dançar. Nesse momento, trabalhamos o campo de experiência da BNCC, corpo, gestos e movimentos. Então, observamos que ao trabalhar com a música, com a dança, cores, com recursos da natureza, percebemos que as crianças elas mostraram interesse, elas interagiram entre elas, conosco e mostraram assim interesse maior na atividade que foi proposta. Também nós percebemos como grupo que houve uma evolução de afetividade, de comunicação entre elas, em comparação com a primeira visita de campo que nós fizemos. Então, tanto no coletivo como de forma individual, as crianças se mostraram bastante participativas, cumprindo assim com o que foi proposto. Considerações finais. O segundo campo de experiência do BNCC propõe a utilização estratégica dos espaços, das brincadeiras e sensações, buscando possibilitar o descobrimento dos limites corporais na construção do conhecimento. Geralmente, nas escolas contemporâneas, o foco do ensino na educação infantil é em atividades tradicionais e com pouco uso das potencialidades do aluno. Conforme a BNCC, é possível utilizar boas técnicas para um aprendizado mais humano e provido de diversos mecanismos. Sendo assim, por meio do corpo e do movimento, o discente interage e comunica com os outros e com o ambiente ao seu redor, expressa sentimentos, emoções e pensamentos, tendo uma visão mais crítica dos seus gestos e posturas emitidos pelo seu corpo. É possível analisar que com a atividade proposta e executada na Escola Municipal Wilson Nogueira, pode ser visto sem sombra de dúvidas como uma parceria que dá certo. O trabalho realizado com a música em sala de aula deixou o ambiente leve, alegre, permitindo que a criança pudesse se expressar
brincar, entrar em contato com as vivências do dia a dia e desenvolver seu vocabulário, ajudando o processo de aprendizagem da escrita, leitura, formas, cores e contato com a natureza. Enfim, ficamos satisfeitos com o resultado positivo obtido ao final do projeto, pois percebemos que ao utilizar os campos escolhidos da BNCC, chegamos a uma resolução dos problemas encontrados,